Esse vídeo está sendo gravado no dia 1º de maio de 2020. Um dia que mundialmente se comemora o Dia do Trabalhador. Mas teriam os trabalhadores alguma coisa a comemorar nesse dia? Teria possivelmente esse dia que ser mudado para o Dia dos Desempregados? Porque na realidade, com essa quarentena forçada, muitos trabalhadores estão trancados em casa, ou estão trabalhando em casa ou estão trancados em casa, muitos perderam seus empregos, muitas empresas falindo. Futuramente, dentro de alguns dias, eu quero gravar um vídeo especificamente sobre os rumos do trabalho diante do cenário em que nós estamos encontrando. Mas agora eu quero mostrar para vocês algumas notícias que vêm falando a respeito do início, então, nesse cenário que estamos vivendo, de uma nova ordem mundial. Continue conosco e confira essas informações. Meus amigos, a nova ordem mundial começou. Essa quarentena, como descrito na carta do jogo da nova ordem mundial, o jogo Illuminati, um jogo que foi preparado por Steve Jackson em 1994, 95, lá nos Estados Unidos. Várias de suas cartas vem se demonstrando uma realidade. E para a implementação da nova ordem mundial, seria necessário também uma quarentena. E é essa quarentena que o mundo agora, o mundo inteiro, tem sido submetido. E as notícias, as reportagens, pelo menos algumas da internet, na televisão, você não vai ver ninguém falando isso, elas nos dão ciência de que essa nova ordem mundial já começou. Por exemplo, a revista Isto É, no dia 17/4, trouxe aí esta matéria, a nova ordem mundial. A pandemia de coronavírus marca uma guinada definitiva na história da civilização. Ela pode ser o acontecimento inaugural de um ciclo catastrófico ou o ponto de inflexão para uma mudança profunda. Rendidos pelas forças da natureza, como diante de um dilúvio ou de um terremoto, nunca fomos tão frágeis. Tememos a morte, não sabemos para onde vamos e as previsões de longo prazo que tentávamos traçar ruíram, tanto na vida pessoal como nos planos estratégicos de governos e empresas. Se essa notícia ela fosse dada como uma hipótese alguns anos atrás, como uma previsão, como uma análise futurística, o autor dela seria rechaçado como um teórico da conspiração. Mas essa notícia, ela foi escrita descrevendo um cenário que nós estamos vivendo. A próxima notícia do Diário de Notícias, o portal Diário de Notícias, traz o seguinte título: o estabelecimento de uma nova ordem mundial. A pandemia da Covid-19, quando tiver terminado, terá estabelecido o palco para alterar a dinâmica do poder global. As instituições internacionais estão já a ficar sob um severo escrutínio e grande estresse,
enquanto o bom e velho Estado-nação, cavalgando em sentimentos nacionalistas fortes, parece estar a ocupar o centro das atenções. Existem dois motivos para isso. O primeiro é a forma como os países estão a lutar individualmente contra a Covid-19. O segundo é o fracasso das instituições globais na tentativa de influenciar as ações da China e assim conter a queda da economia. Embora a disseminação do vírus tenha sido global, a luta contra ele tem sido nacional, em cada governo individual obrigado a decidir as suas próprias estratégias para lidar com a crise. Politicamente, os governos têm confiado em grande parte na determinação nacional, quase como no combate de uma grande guerra, para lidarem com a situação, principalmente com a incomensurável perda de vidas humanas. Então nós temos aqui uma análise, uma abordagem desse portal de notícias de que uma nova ordem mundial está sendo estabelecida. Vou aqui passar para o final para mostrar para vocês a conclusão deles, depois se vocês quiserem ler toda a matéria aí. O mundo tal como conhecemos está preparado para uma grande mudança. A maneira como a Índia sair do confinamento irá demonstrar quão preparado está o país, a eficácia do seu sistema e a sua confiabilidade como alternativa global para o futuro. Então nós vemos aqui a expectativa desse país, né, a China, em como ela vai sair dessa crise. E essa expectativa também, ela não é só uma expectativa da Índia, mas também de vários países do mundo. Como agora eles vão reagir, como eles vão ordenar suas ações quando tudo isso acabar. Na revista Exame, né, da editora Abril, nós temos aí o Sebastião Ventura, também com a mesma matéria, com o mesmo título aí, Uma Nova Ordem Mundial. A urgência, ora, exige inovadoras inflexões sobre a realidade, pois as velhas soluções não funcionam mais. Olha que interessante. O mundo está sendo guiado, influenciado por muitos pensadores, por muitos analistas, para buscar soluções globais, porque este problema é um problema global. Vamos ler um pouco aí dessa matéria dele. O tabuleiro geopolítico mundial pulsa aceleradamente, trata-se da alvorada de uma nova ordem mundial. Os sinais saltam aos olhos: o Brexit, o desmoronado bloco europeu, a retração da ONU e dos órgãos plurilaterais do pós-guerra, a ruptura da OPEP e o naufrágio do valor do petróleo, a releitura do papel econômico chinês frente a urgentes ameaças sanitárias, ambientais e de saúde pública, os movimentos silenciosos da Rússia para fomentar um bloco oriental com China e Índia, a retomada hegemônica americana, o fortalecimento do dólar e fim do expansionismo bélico de Washington. Na avalanche de acontecimentos, a ameaça do coronavírus surge como estopim de profundos rearranjos globais. Definitivamente estamos a viver o tempo do equilíbrio instável, a mudança como constante. Nesse cenário dinâmico, o traçar de panoramas objetivos se torna tarefa complexa, pois variáveis definidoras podem cair em milésimos de segundos. No redemoinho das dúvidas, o incalculável impacto econômico da pandemia corrente, o uso massivo das reservas cambiais chinesas, o desabamento do valor do petróleo e o desmanche da comunidade europeia podem gerar estragos sem precedentes na economia global. Isso sem falar que é ano eleitoral nos Estados Unidos. Então, meus amigos, o que nós temos aqui é uma descrição do cenário geopolítico mundial, com todos os ingredientes para a formação de uma nova ordem mundial. Isso é algo que vários analistas estão apontando como uma realidade que salta aos olhos, uma realidade explícita. Mesmo embora a TV não tenha falado nada disso,
porque muitas dessas situações são consideradas como teorias de conspiração. Mas, na realidade, o palco está sendo armado, está sendo montado para isso. E um grande tecnocrata aí da ideia de uma nova ordem mundial, o senhor já idoso, Henry Kissinger, quase um homem centenário, né? Ele também veio dizendo, olha, coronavírus cria uma nova ordem mundial, diz Henry Kissinger. Fazendo uma releitura dessa manchete, eu diria que eles poderiam ter dito assim: disseminamos essa enfermidade para criar uma nova ordem mundial. Mas é lógico que eles não vão assumir, né? Que foi eles que fizeram isso. E aí no dia 10 de abril de 2020, sai aí essa matéria com ele dizendo: vivemos um período épico. O desafio histórico para os líderes era gerenciar a crise enquanto construímos o futuro. Fracasso pode incendiar o mundo, diz o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos. Um homem que, se você ler alguns livros aí, como Clube Bilderberg, como vários outros livros que vem falando aí a respeito da nova ordem mundial, você vai ver esse homem sendo um dos homens citados como um dos arquitetos dessa nova ordem mundial. Indo agora para a última manchete que vamos analisar aqui, a do Monitor Mercantil, também dizendo no mesmo sentido: nova ordem mundial criada por coronavírus. Desde o final da Guerra Fria, o mundo se caracterizou por aumento da globalização e interconectividade. Nos últimos anos, alguns movimentos políticos questionaram esse sistema global, mas nenhum choque político chegou perto do que o Covid-19 está fazendo. Nada é sagrado na nova ordem mundial criada pelo coronavírus. Economias inteiras são jogadas na pira, enquanto os governos prometem gastos sem fim. Transporte, viagens e turismo são suspensos indefinidamente. O espaço Schengen também evaporou em poucos dias, com cada país fechando suas fronteiras para enfrentar a epidemia. Ninguém pode saber o que nos espera depois que a pandemia terminar, mas é difícil pensar que o mundo não mudará permanentemente. Você acha que as coisas vão voltar ao normal? Nada mais será como antes. Mudanças permanentes vão acontecer. E eu digo a vocês que não serão para melhor, serão para pior. E quem aceitar e se submeter a essa nova ordem mundial, e há mais alguns detalhes que em próximos vídeos poderei trazer aqui para vocês, quem se submeter estará se submetendo à sua própria destruição. Restou alguma dúvida de que nós já estamos em uma nova ordem mundial? Que isso não é teoria de conspiração, que isso não é apenas um vídeo da internet com informações infundadas? Passei aqui sites abalizados. Isso não é blog, isso não é sitezinho de qualquer incompetente. São analistas de mercado, são analistas políticos, são homens quase centenários que estão declarando de boca cheia que a nova ordem mundial já começou. E você, ainda tem alguma dúvida? Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Espero que vocês tenham entendido. E peço que vocês compartilhem esse vídeo para que as pessoas sejam alertadas, sejam avisadas. Em breve vou dar mais detalhes a respeito destes assuntos. E
Eu encontro vocês então no próximo vídeo. Um abraço a todos e fiquem todos com Deus.